Como eu já falei, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. E Ele tem nos permitido, irmãos, domingo após domingo, estarmos aqui reunidos no nome dEle, por causa dEle e por Ele. A fim de que nós possamos compartilhar o quê? A palavra que é dEle, para o povo que é dEle. Então que nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, possamos abrir o nosso coração nessa hora, para receber a mensagem de Deus. Os nossos louvores falavam de uma entrega de coração, de gratidão, de talvez uma última chance para realmente estarmos na presença do Senhor. E talvez seja a última vez. Talvez seja o último momento de estarmos na presença de Deus. O coração humano, ele é um coração enganoso. Se não fosse assim, Jesus não falava que ele precisava ser arado, né? Para que ele pudesse receber a semente da vida. E o arar é rasgar a terra. O nosso coração é conhecido como uma terra que pode ser dura, pode ser espinhosa, uma terra que pode ser boa, mas independente do tipo de terra, ela pode realmente ou não receber essa mensagem. E para que essa mensagem seja recebida por nós, eu estou sem microfone mesmo, eu estou falando na boa, relaxa, esquenta não. Essa mensagem, para que ela possa ser recebida no nosso coração, nós precisamos ter o coração rasgado. Porque o nosso coração ele é duro, ele é resistente à vontade de Deus. E aí eu quero compartilhar com vocês o capítulo 3 do livro de Efésios. O pessoal do fundo me escuta, não escuta? Então beleza, segue o jogo. Não estou muito afim de ouvir aqui o daqui está aqui. Na gravação vai sair boa. Hoje eu não estou querendo muito usar microfone não, quero ficar com as minhas mãos mais livres. Então a gente vai dar continuidade ao compartilhamento do livro de Efésios. Hoje vamos ver o capítulo 3. Todo. Porque o capítulo 3, ele nos leva de volta a uma coisa da qual nós nunca deveríamos sair. A oração. Então vamos dar uma lida, eu vou ler primeiro o capítulo 3 com vocês e depois a gente vai refletir um pouquinho sobre esse capítulo, ok? Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado, que tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Esse era o propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos o acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que eu sofro. A honra é de vocês. Quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que, da riqueza da sua glória,
Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. E então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Você já teve aquele momento que você ia orar e aí deu um branco, e aí você não sabia o que falar, e aí você ficou ali meio que, poxa, e agora? O que eu vou dizer? O que eu posso falar? O que eu vou orar ao Senhor? E aí às vezes a pessoa fica meio perdida, não sabe o que dizer, não sabe o que falar, e é uma oração que às vezes dura menos de 1 minuto ou 2. Porque, poxa, eu ia orar, mas eu esqueci o que eu ia orar. Porque a nossa mente, a nossa cultura infeliz, tem na cabeça que oração é pedir. Entendeu? Todas as vezes que fala assim, vamos orar, e a gente começa a pedir. Quando a gente fala assim, vamos agradecer a Deus, não vamos pedir nada, a gente tem dificuldade de agradecer. Não é para pedir, a gente vai fazer uma oração só de agradecimento. Só de reconhecimento de quem Deus é, da grandeza e da majestade de Deus. Aí dá uma travada. A gente fala uma coisa, duas e aí acabou. E agora? Né? Por que a gente tem isso? Porque o nosso coração ainda não está compreendendo a grandeza de Deus. Nós ainda não estamos conseguindo contemplar o poder de Deus que está agindo na nossa vida. E aí a nossa oração, o conteúdo dela parece uma lista de mercado, né? Quero isso, quero aquilo outro, né? Arroz, feijão, batata, açúcar, Danone, queijo, né? Eu gosto de Danone, por isso que eu botei o Danone. De chambinho, de preferência, né? A gente faz isso. A gente tem essa mania de às vezes chegar na presença de Deus e só vai pedir. Eu quero, me dá, eu preciso, faz isso, faz aquilo outro. Por isso que eu falei que às vezes a gente inverte. Quem é o Senhor e quem é o servo? E aí a gente só falta pedir para o Senhor, agora o Senhor me adora. Né? Porque a gente manda Ele fazer um monte de coisa. Paulo, quando ele se ajoelhou, quando ele estava pronto aqui, irmãos. Quando ele termina o capítulo 2, lembra do capítulo 2 que a gente falou semana passada? A gente falou que o capítulo 2, a gente tratou a questão da separação de Deus por causa do pecado, a reconciliação em Cristo e Cristo fazendo de nós uma morada santa, um templo espiritual, onde cada um de nós é um tijolo espiritual que vai ser criado um templo no qual o Senhor haverá de habitar eternamente. Então cada um de nós é um tijolinho desse templo que Deus está construindo para que Ele possa habitar. E os tijolos, eles não estão perfeitos. Eles precisam ser lapidados para se acertar um ao outro, que são os nossos relacionamentos dia após dia. E aí, à medida que o Paulo, ele falou dessas questões, ele vem lá do primeiro, né? Ele lembra que nós fomos amados desde antes da criação do mundo. E o Senhor já nos separou, nos escolheu, para que nós possamos viver uma vida de santidade e sem culpa na presença do Senhor. Ele louva também ao Cristo amado que nos redimiu e nos perdoou, nos reconciliando com o Pai.
E ele também louva ao Espírito Santo com o qual nós fomos selados, o selo da promessa que está em nós e que habita em nós. E daí em diante ele faz exatamente essa questão. Ele lembra da separação que o pecado causa em nós, com Deus. Ele lembra da reconciliação em que nós temos em Cristo e somente em Cristo, que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, não é obra nossa, mas é um dom de Deus, é graça de Deus, para que ninguém aqui bata no peito e diga, eu me salvei, eu salvei fulano, eu salvei Beltrano, não. Salvação vem por meio da graça, do sacrifício eterno de Jesus naquela cruz. E à medida que nós reconhecemos o sacrifício, a grandeza, a majestade de Deus, nós reconhecemos que nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo que é a igreja, onde Cristo é o cabeça, né? Um corpo não anda por aí sem cabeça, não é verdade? Por isso que Cristo é o nosso cabeça, onde você estiver, Ele tem que estar acima de você. Ele é a sua cabeça, Ele é a tua direção, Ele deve ser o seu pensamento, Ele deve ser os seus olhos, a sua visão, né? Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem nos direciona, quem nos conduz. É Ele quem trata no nosso coração, é Ele que fala ao nosso coração. E muitas vezes a mensagem chega e ela precisa passar pela nossa mente, descer ao nosso coração e afetar a nossa fala, afetar as nossas atitudes e a nossa vontade. Paulo estava prontinho para orar agora, quando ele começa o capítulo 3. Você vê aqui, ó, dá uma olhada o verso 1 e o verso 14. Não é? Quando penso em tudo isso. E aí lá no verso 14, quando penso em tudo isso. Não foi? Tanto o verso 1 quanto o verso 14, ele vai começar a orar no verso 1. Aí ele começa a trazer à mente dele o que é o tudo isso. Quando eu penso em tudo isso, o que é tudo isso? Aí ele traz à mente. É o que nós devemos fazer quando a gente vai orar. Quando eu me ajoelho e eu penso em tudo isso, aí eu vou pensar em quê? Qual o motivo da tua oração? Por que você está orando? Qual o propósito de você estar orando ao Senhor? É só para pedir? É só para falar para o Senhor fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Ou você vai para a oração e traz à sua memória aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda há de fazer na sua vida? É isso que o Paulo faz. Quando ele pensa em tudo isso o quê? Primeiro o chamado dele. Paulo foi chamado como um dos últimos apóstolos. E ele mesmo diz, olha, o chamado, ele traz uma responsabilidade, irmãos. Cada um de nós que estamos aqui na igreja, cada um de vocês que estão ouvindo a nós aqui pela internet, pelas redes sociais, cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem dons que o Senhor abençoa nas nossas vidas. E a gente vai falar de dons depois, né? Mais para frente. Agora, o importante é você entender que, assim como Paulo ele começa a lembrar de tudo isso. Tudo o quê? Que existe um chamado. Desde antes da fundação do mundo, quando Deus te amou, Ele também já te chamou para fazer alguma coisa. Para ser um filho e uma filha de Deus no mundo. Para ser luz neste mundo, para ser sal nessa terra. Para compartilhar da palavra de vida, da palavra de graça, não é? E à medida que ele se lembra dessas coisas, né, ele lembra que o chamado, ele também tem um preço. Todos nós pagamos um preço pelo chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. O preço do tempo que nós precisamos dedicar de oração, de estudo da palavra, de busca, de comunhão, de negação de nós mesmos. Tudo, o chamado, ele compreende todas essas coisas. Às vezes você quer ir para um lugar, fazer uma determinada coisa, mas se você realmente tem o chamado de Deus acima da sua vontade, você vai cumprir o chamado do Senhor. O chamado requer responsabilidade, o chamado requer um sacrifício, o chamado requer o negar-se a si mesmo, o chamado requer você tomar a sua cruz diariamente, o chamado requer você andar nos passos de Jesus.
Não na frente de Jesus, não ao lado de Jesus, mas atrás de Jesus, porque Ele é o Mestre, Ele é aquele que vai à nossa frente, é Ele quem conduz, é Ele quem direciona. Quando pensamos nessas questões, irmãos, o Paulo, ele sabe que por ele mesmo, ele não teria condições. E ele começa dizendo, olha, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Eu não sou prisioneiro de homens. Este é o grande X da questão. Paulo estava preso quando ele escreve essa carta. Mas o seu corpo poderia estar preso. Fisicamente, Paulo estava preso. Mas espiritualmente, a sua mente, o seu coração são livres no Senhor. E ele podia usar, mesmo dentro da prisão, a sua liberdade para anunciar a salvação, as boas novas aos soldados que estavam ali tomando conta dele. Você já parou para pensar você preso e pregando para o soldado? É o que Paulo estava fazendo. Por isso ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Não sou prisioneiro de homens. O fato de eu estar limitado fisicamente não me impede de anunciar a palavra, não me impede de pregar o Evangelho. E nós, por muito menos, deixamos de pregar o Evangelho. Eu hoje estou meio para baixo porque, sei lá, meu time não ganhou. Aí eu fiquei meio triste porque o time não ganhou, aí eu não estou afim, nem vou para o culto. Eu estou meio chateado porque... sei lá, né, eu não consegui o que eu queria durante a semana, eu tinha uns projetos para fazer durante a semana e não deu certo. Eu não vou pregar não, porque eu estou com dor de cabeça. Estou com uma dorzinha aqui no dedo. Aí eu não... né? Qualquer motivo é um motivo para a gente não fazer as coisas do reino. Se fosse para ir trabalhar, todos nós iríamos. Por quê? Porque influi você ser descontado no seu salário, né? Aí se mexeu no salário, aí não. Então eu tenho que trabalhar. E aí nós damos mais valor ao salário que nós recebemos por um tempo que é nosso, que Deus nos dá o tempo e nós vendemos esse tempo, né? Para poder trabalhar. E não valorizamos as coisas do reino. Se é para o Senhor, eu posso escolher não ir. Agora, se é para o meu chefe, para a minha empresa, aí eu não tenho que escolher, eu tenho que ir. Essa, infelizmente, tem sido a vida de muita gente. O chefe, o trabalho, muitas vezes está no lugar de Deus, na vida de muitas pessoas. O salário é muito maior do que a salvação que nós obtivemos em Cristo, na cruz. Porque Cristo morreu na cruz? Mas ele já morreu. Mas o meu chefe está aqui e eu tenho que trabalhar. Lembre-se de que o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo nós temos o dom da vida e da vida eterna. E é isso que Paulo ressalta aqui, irmãos. É isso que Paulo começa a ser... Quando eu me lembro dessas coisas, quando eu me lembro de tudo isso, eu me lembro que eu fui chamado, que hoje eu sou um prisioneiro de Cristo, não de homens. Eu me lembro, como Paulo diz aqui, que ele foi chamado para anunciar o mistério de Cristo, os segredos de Deus, que nos foi revelado. E qual é esse mistério? Que Cristo está reconciliando consigo toda a criação. Cristo está derrubando as paredes de inimizade, sejam elas físicas, sejam elas virtuais, emocionais ou mentais, que separam as pessoas, os seres humanos, uns dos outros. Cristo está quebrando o orgulho, a vaidade e a arrogância de corações, para que possamos olhar uns nos olhos dos outros e enxergar o outro não como um adversário ou como um competidor, mas como um irmão, como alguém a quem nós devemos compartilhar o amor, a graça, a misericórdia e o dom da vida que o Senhor nos permitiu viver. Esse é o grande X da questão. Esse é o segredo que muitos no Antigo Testamento queriam, irmãos, ver Jesus, queriam ver Deus e não conseguiram. O anseio do coração de Moisés era ver Jesus, ver Deus face a face.
Mas ele não conseguiu. Davi queria, Moisés queria, Abraão queria, todos queriam ver Deus, não conseguiram. Porém, esse Deus se revelou na pessoa do Cristo aos apóstolos. E ele vem se revelando a mim e a você. Quando você olha nos olhos do seu irmão e não enxerga mais nele um competidor, mas um irmão em Cristo, um filho ou uma filha de Deus, você vê a face do Cristo sendo revelado diante de você. Mas para isso acontecer, barreiras precisam ser derrubadas nos nossos relacionamentos. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele fala que essas barreiras precisam ser caídas. O segredo de Deus, revelado em Cristo, é de que essas barreiras precisam cair, para que haja reconciliação entre o ser humano e Deus e entre os próprios seres humanos. Hoje nós vivemos um mundo extremamente complicado, você não pode falar mais nada. Qualquer coisa que você fala é motivo de processo, é motivo de você ser praticamente caçado virtualmente e realmente, pessoalmente. A sua opinião muitas vezes não é mais levada em conta, principalmente se estiver afetando minorias. Então nós temos que olhar para as minorias através dos olhos de Jesus. Olhar para as pessoas não de acordo com a placa de denominação, não de acordo com a opção política ou qualquer outro tipo de coisa, mas olhar o outro e enxergar nele ou nela uma pessoa que é amada por Deus, alguém por quem Jesus morreu, alguém que é o seu irmão ou a sua irmã, e alguém que Jesus manda você ir lá para trazê-la de volta à reconciliação ao corpo de Cristo. E assim muitas vezes, pastor, mas eu não tenho condições, eu não sei falar direito, eu gaguejo, tipo Moisés, né? Eu gaguejo, me dá branco, mas tem que tomar cuidado com dar branco, né? Também, dá preto, dá branco, dá azul, dá amarelo, da cor que você quiser. Esqueci a mensagem, né? Que eu ia falar para o outro irmão. Não importa. O importante é que não é quem você é ou o que você tem, mas é o que você é em Cristo e o que Cristo faz em você e através de você que realmente vai importar. Quando você se deixa ser usado pelo Senhor, o Senhor pode fazer maravilhas em você e através de você. Paulo, ele diz aqui, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo. Paulo, ele respirava a morte, ele caçava os cristãos, ele destruía famílias cristãs, ele prendia qualquer pessoa que se dizia seguidor do caminho, que é o Cristo. Paulo era um assassino, um incendiário, até ele ter um encontro com Jesus no deserto de Damasco. Até o Senhor cegá-lo fisicamente para abrir os olhos espirituais de Paulo, para que ele pudesse compreender realmente o chamado dele. Paulo viveu uma vida inteira caçando cristãos, achando que estava servindo a Deus. No coração de Paulo, na mente de Paulo, quando ele prendia um cristão, quando ele matava um cristão, ele estava servindo a Deus. Por quê? Porque a religião faz isso. A religião, ela não quer saber quem você é, mas ela te diz que você tem que fazer coisas para ser. O Evangelho diz que Cristo já fez. E porque Ele já fez, você tem a possibilidade de ser um filho ou uma filha amada de Deus. Que Deus te ama, que Cristo morreu naquela cruz por você, para os seus pecados serem levados, pregados naquela cruz, para que você não vivesse mais sob a condenação do pecado, mas que você vivesse uma vida de liberdade em Jesus. E Paulo só pôde entender isso quando ele teve um encontro transformador. Quando isso aconteceu, ele pôde realmente compreender o que ele estava fazendo e o que ele deveria fazer. Então ele fala o que? Do privilégio de revelar
os tesouros infindáveis que estão disponíveis a todas as pessoas, a todos os cristãos, a todo judeu, a todo gentio, a todo homem, a toda mulher, independente de tribo, língua, cor, raça, nação. Existem tesouros infindáveis, riquezas infindáveis em Cristo, que estão disponíveis para mim e para você. E que talvez nós sejamos ignorantes porque não conhecemos o poder de Deus. Não conhecemos ainda Jesus. E Paulo vem dizer isso. Ele foi escolhido como um apóstolo aos gentios. Talvez eu e você sejamos escolhidos por Deus, chamados por Deus, para pregar o Evangelho em lugares que nós não gostaríamos de estar. Paulo, ele era um judeu, hebreu no judaísmo, e foi chamado do judaísmo para pregar aos gentios. Lembra quem eram os gentios que eu falei para vocês a semana passada? Eu e você éramos combustíveis do fogo do inferno. E Paulo foi reservado para pregar a nós. Talvez o Senhor tenha chamado você para pregar para um vizinho que você não gosta, para viver o Evangelho lá no seu trabalho, onde talvez as pessoas não sejam cristãs, ou sejam de palavras, mas não de vida, e você foi chamado para viver o Evangelho ali. Na sua casa, porque talvez você seja o único cristão ou cristã ali dentro, e o Senhor talvez tenha um chamado, tenha um propósito de alcançar a sua família. Mas Ele quer entrar nesta família através da sua vida, através de você. Ele quer tratar com você, Ele quer que você compreenda os tesouros infindáveis que são encontrados em Cristo, nas regiões celestiais, e que você compartilhe disso com a sua família. E Ele vai continuar falando do plano de Deus de mostrar todas as coisas. Irmãos, a igreja é chamada para viver o Evangelho de Cristo. A igreja é chamada para viver o Evangelho de Cristo neste mundo. E nós somos testemunhas de Cristo para os governantes, para as outras religiões, para as regiões celestiais, para os anjos e para os demônios. Tanto anjos quanto demônios olham e veem o seu testemunho de vida como igreja. Como é que está a sua vida como igreja de Cristo? Qual tem sido o teu testemunho de Jesus? Será que qualquer coisa te tira da comunhão? Será que qualquer probleminha faz com que você tire os olhos de Jesus e olhe para o problema? E veja o problema muito maior do que o Cristo que te salvou? Como tem sido a sua vida de oração? Como você tem vivido o Evangelho na sua casa, no seu trabalho? Como você tem sido igreja dentro da igreja? Porque a palavra diz que mesmo dentro da igreja tem o joio e o trigo. O trigo é plantado pelo Senhor, o Senhor quem planta o trigo. Mas o Satanás vem e planta o joio. Dentro da igreja instituição, existem pessoas que estão sendo salvas e existem pessoas que estão sendo condenadas. Fora da igreja, instituição, existem pessoas que estão sendo salvas e existem pessoas que estão sendo condenadas. Por isso, como tem sido a sua vida? Como você tem vivido o Evangelho? Talvez você diga, não, mas eu me decepcionei com a igreja, instituição, então eu não vou mais para a igreja nenhuma. Espera aí. Calma. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Aquele que foi salvo em Jesus, ele anseia de estar na comunhão dos santos, que é a igreja.
Não cabe a mim ou a você dizer se existe, quem são o joio e quem são os trigos dentro da igreja. Cabe a mim e a você acolher todos, anunciar a mensagem a todos, sejam com palavras ou com a nossa vida. Cabe a mim e a você viver Cristo a tudo e a todos. Eu e você não somos chamados para julgar, mas para acolher e para anunciar a mensagem de reconciliação que nós já recebemos em Cristo na cruz do Calvário. Esse é o nosso chamado como igreja. E é isso que Paulo está dizendo. Quando ele pensa em tudo isso, e ele se lembra, a partir do verso 12, do Cristo que rasga o véu e nos permite adentrar a presença do Pai com confiança e com ousadia, para que possamos estabelecer um relacionamento com Deus, o nosso Pai. É como o filho que estava perdido e volta para a casa do Pai. As portas estavam fechadas, mas Jesus abre essas portas para que nós possamos adentrá-la e abraçarmos novamente o Pai, sermos chamados novamente de filhos, sermos restituídos na nossa autoridade de filhos e filhas de Deus por causa do sacrifício de Jesus. É isso que ele diz para nós aqui. O problema é que para você viver o seu chamado, para você ser fiel ao seu chamado nesse mundo, você vai enfrentar dificuldades, lutas, provações, perseguições. Você tem que enfrentar o mundo, a carne, o diabo e você mesmo, para viver o chamado. O mundo tem um sistema maligno que quer acabar com você, quer sugar tudo que você tem, quer tirar todo o seu tempo, a sua energia, a sua força, a sua alegria. A carne, essa infeliz que habita em nós, ela quer tirar toda a sua disposição de leitura, de oração, de reconhecimento da grandeza de Deus. Ela fala que você pode, você não precisa de irmãos, você não precisa de igreja, você não precisa de Deus, você não precisa se arrepender, você não precisa de cruz, você nem precisa de Jesus. Você é suficiente para você mesmo. É o que a carne maligna te diz. E aí você deixa de orar, você deixa de se reunir com seus irmãos, você deixa de ler a palavra, você deixa de ter comunhão, você deixa de se preocupar com o seu irmão. E aí nós vivemos como Caim, quando o Senhor pergunta para ele: Caim, onde é que está o teu irmão? E aí você responde: tenho nada a ver com o meu irmão, é problema dele, onde ele está, o que ele está fazendo, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é o que a carne faz com você. E o diabo, ele usa tudo isso, nos momentos certos, como um grande estrategista, para ações malignas tomarem o seu coração nos momentos mais sensíveis que você estiver. Ele só precisa de uma faísca para causar um incêndio na sua casa logo cedo. Uma discussão entre você e o seu esposo ou a sua esposa, ou vocês pais e os filhos. Ele só precisa de uma coisinha para que você não vá para a igreja, e ele faz. Ele só precisa de um feriado prolongado para que você não esteja na comunhão, para que você entenda que é muito melhor buscar os prazeres do mundo do que estar na comunhão dos santos. E o pior é que a gente ainda sente prazer nisso, porque a gente pensa: bem, domingo que vem tem outro culto. Será? Nós cantamos aqui que talvez seja o último dia, talvez seja o último culto, talvez essa seja a última mensagem que eu esteja ministrando, porque talvez a tua senha seja chamada, ou a minha. E aí a gente não vai estar mais aqui, não com essa configuração que temos hoje. Talvez para a semana que vem vocês tenham outro pastor a ministrar para vocês. Talvez o seu irmão que hoje está aqui não esteja conosco na semana que vem. Talvez tenhamos uma celebração fúnebre no decorrer dessa semana. Mas a gente precisa entender uma coisa, irmãos. A morte não é o fim. Ela é o começo da eternidade. Grandes homens de Deus
Grandes mulheres de Deus sabem disso. A morte, você está voltando para casa. E nós cristãos que entendemos isso, nós celebramos. Celebramos a partida dos irmãos e das irmãs, com a tristeza no coração por causa da falta que vai fazer conosco, mas com alegria por saber que esse irmão, essa irmã cumpriu o propósito para o qual ela foi criada ou ele foi criado e que agora em diante, pela eternidade, estará com o Senhor. Assim como nós sofremos e choramos quando alguém que tem vivido uma vida longe dos caminhos do Senhor se vai, porque sabemos que a eternidade para ela vai ser desfrutando da ira do Senhor. Porque recusou Deus, recusou Cristo, recusou a salvação que foi estendida a ele ou a ela. Escolheu viver uma vida sem Cristo. Muitas vezes nós deixamos que as dificuldades e as provações do dia a dia nos desanimem. E é o que o Paulo está dizendo no verso 13 aí. Não desanimem, coragem. Eu estou vivendo o meu propósito. Eu estou preso por causa de Cristo, não por causa de homens. Eu estou preso porque eu estou anunciando o Evangelho. Se o mundo perseguiu a Cristo, por que não vai perseguir a mim e a você? Por que perseguiram a Jesus? Porque Jesus é luz. E a luz revela as obras das trevas. Por que talvez algumas pessoas não sintam a perseguição do inimigo? Porque a luz talvez esteja muito fraca. Não consegue revelar as obras más do mundo, porque as suas próprias obras talvez tenham sido obras malignas e que estão escondidas no coração. Por isso ele é alguém que é uma meia luz. Sabe aquele lugar que você entra e tem uma meia luz assim? Tem cristão que é só meia luz. Porque ele ainda não renunciou realmente à sua carne, o seu eu. Não renunciou ao mundo em que vive. Continua desfrutando e se lambuzando nos pecados e nos prazeres do mundo. Continua endurecendo o coração à mensagem. Não está disposto a pagar o preço de seguir a Jesus. Se sente quentinho e aconchegado neste mundo. Mas cuidado, porque no inferno o fogo é inextinguível. O fogo não se apaga. Se você está procurando ficar quentinho e acomodado e aconchegado nesse mundo, lembre-se que o inferno tem um fogo que não se apaga. E lá o calor é intenso. E não é por uma semana, um mês ou um ano, é pela eternidade. É disso que Paulo se lembra. Então, quando você se esqueceu do motivo da sua oração, lembra disso. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele começa o capítulo 3, quando eu penso em tudo isso, e aí ele começa a tudo isso o quê? E aí a mente traz de volta tudo aquilo que é o motivo da esperança renovada no coração de Paulo. E a tendência, né, o hábito dos judeus da época era orar de pé. Eles oravam de pé. Quando se ajoelhava, sabe quando a coisa pesa? Quando você não aguenta e você cai de joelhos? Só assim para o judeu lá ele cair de joelhos, realmente. Alguns caíam de joelhos, outros se deitavam no chão com os braços abertos, como se fosse numa posição de cruz no chão. Paulo, ele começa a oração de pé. Quando penso em tudo isso, e aí ele diz tudo isso até o verso 13, ele está lembrando o que contempla tudo isso. Por que eu estou orando? Ele está lembrando de tudo isso. E aí quando ele lembra de tudo isso, quando ele pensa em tudo isso, o verso 14 diz o quê? Caio de joelhos e oro ao Pai. Porque eu reconheço a grandeza de Deus, a majestade, a soberania, o sacrifício de Jesus.
Reconheço que eu não sou ninguém, não sou nada. Que a salvação é graça, que eu era um condenado ao inferno, era combustível para o fogo do inferno, mas agora eu sou chamado de filho de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, que me amou tanto, que se entregou por mim naquela cruz. Quando eu olho para a cruz, eu vejo os meus pecados em Jesus. Quando eu me olho no espelho, eu vejo a justiça de Deus na minha vida. E aí Paulo, quando ele vê tudo isso, ele não aguenta mais ficar de pé. Ele não aguenta ficar de pé. Ele reconhece toda a dependência dele e ele cai de joelhos. E aí ele ora. Porque muitas vezes a gente acha que está pronto para orar. Mas o nosso coração ainda está altivo, está orgulhoso, está vaidoso. Ainda achamos que nós podemos, nós fazemos e nós somos. Quando ele lembra de tudo isso, de que ele não é, ele não pode e ele não consegue. Ah, irmãos, ele se lembra de onde ele estava, de onde ele foi tirado. Ele cai de joelhos. E aí sim, ele começa a orar ao Senhor. Ele ora a Deus. E olha o que ele pede. Olha o que faz, o que contempla a oração do apóstolo Paulo. Ele pede que nós sejamos fortalecidos. Verso 16. Que Ele os fortaleça com o poder interior por meio do Espírito Santo. Ele está pedindo que eu e você, que a igreja do Senhor, nós possamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Que nós sejamos cheios do Espírito. Mas para ser cheio do Espírito, você precisa se esvaziar de você mesmo. Você precisa deixar a sua vontade, o seu querer, o seu ego, o seu orgulho, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Você não consegue encher um copo que já está cheio. Você não consegue encher um coração que já está cheio. Você não consegue encher uma mente que já está cheia. O problema é que o nosso coração e a nossa mente muitas vezes está cheio de porcaria, de lixo. E aí o Espírito Santo não consegue nos encher porque a gente está muito cheio de porcaria, de lixo. Então eu preciso esvaziar para poder ser cheio desse Espírito. A oração de Paulo é que nós possamos ser cheios do Espírito. Para que esse Espírito nos fortaleça, para que o poder interior, por meio do Espírito Santo, se faça presente em nós. E aí tem uma consequência. Verso 17. O que acontece quando nós somos cheios do Espírito? Quando o poder interior, por meio do Espírito, nos fortalece. Cristo habita em cada coração, à medida que nós confiamos nele. Cristo não vai habitar num coração onde não existe confiança nele. Um coração onde só tem dúvidas, só tem desobediência e incredulidade. Cristo não habita num coração assim. Nós vimos já no capítulo 2 que o coração do desobediente, quem age no coração do desobediente, do incrédulo, é o diabo. É o Deus desta era, que tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Mas aqueles que obedecem ao Senhor, que são fortalecidos pelo Espírito Santo, Cristo passa a habitar no seu coração. E não é só isso. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Paulo fala que tem muita gente dentro da igreja que está fraco, que está doente e que já morreu espiritualmente. Por quê? Porque tem vivido uma vida de desobediência. Tem vivido uma vida de incredulidade e dúvidas. Não confia em Deus. Não tem fé em Cristo. As provações e as dificuldades são oportunidades de fortalecimento da nossa fé, da nossa confiança em Jesus. Mas aí a gente começa a duvidar de Cristo, a brigar com as pessoas que estão ao nosso lado, marido, esposa, filhos, pais, pastor, líderes.
porque eu quero fazer a minha vontade. E aí o pastor chega e fala, irmão, irmã, não é bem assim. Você precisa ouvir Cristo, busque Cristo, obedeça a Cristo. Ah, pastor, já vem você de novo com esse negócio de oração, de buscar. Ué, se eu não falar isso para você, eu vou falar para quem? Cristo vai habitar no seu coração à medida que você for fortalecido pelo poder do Espírito Santo, à medida que você confiar no caráter de Deus para conduzir a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, a nossa igreja, que é corpo de Cristo. E à medida que o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, ele vai fortalecendo o testemunho da igreja no amor. Porque o mundo só vai entender que você e eu, que nós somos discípulos de Jesus, quando nós verdadeiramente amarmos uns aos outros. Quando o amor que nós recebemos de Cristo for a marca do nosso relacionamento, for a marca da nossa igreja. Quando alguém olhar para a nossa igreja e dizer, essa igreja é uma igreja que ama. Apesar dos nossos defeitos, apesar de nós, mas Cristo é maior do que nós. E Ele nos amou e nos ensina a amar o outro. E nós exercitamos esse amor como igreja do Senhor. Esse foi um pedido de Paulo, para que nós pudéssemos ser fortalecidos no poder interior do Espírito Santo, para que o amor nos mantivesse fortes. Porque uma igreja que caminha junta, uma igreja que se fortalece, que cuida um do outro, que exerce o amor, é uma igreja forte. É uma igreja que se fortalece no cuidado, no amor. Mas Paulo pede outra coisa também, no verso 18. Também peço que, como convém a todo o povo santo, que nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Muita gente não entende isso aqui. Por quê? Pega o texto isolado e não compreende o que Paulo está falando. O Evangelho, irmãos, ele é uma crescente. Se você observar do capítulo 2, do verso 19 até o 22, ele está falando ali de edificar um templo espiritual, não é? Um templo santo, onde o Senhor haverá de habitar. Quando ele ora aqui, é para que eu e você, para que nós possamos compreender. Quem está na rede social não vai entender, né, se não conhece a nossa igreja física. Essa igreja é grande? Você que está aqui, você sabe se essa igreja é grande ou não, não é? Isso aqui não é nada perto do templo espiritual que o Senhor está criando, com a verdadeira igreja. Imagina você, todas as pessoas que serão salvas em Jesus, cada uma delas, imagina elas sendo um tijolo espiritual, para formar uma grande igreja, um grande templo espiritual. Qual que é o tamanho disso? Nós não conseguimos compreender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura dessa igreja. Não dá. Eu olho, eu não consigo ver o final da igreja, de uma parede a outra. Eu olho, eu não consigo enxergar a profundidade com a qual essa igreja está imergida em Cristo. E eu olho para o alto, eu não consigo ver o final desta igreja, que vai até o terceiro céu, até os lugares celestiais. Esse é o amor de Deus que nós não conseguimos contemplar. Eu e você, a gente não consegue contemplar, não consegue medir o tamanho de Deus, o tamanho do amor de Cristo por nós. E aí a gente vende Jesus por um emprego, por um aumento de salário, por hora extra, por uma manhã de lazer.
Eu troco esse amor que eu não consigo medir, que eu não consigo contemplar o tamanho. É demais, gente. A minha mente, ela é limitada demais. A nossa mente é muito pequenininha para poder entender esse amor, que é um amor eterno. Eternidade não tem começo e não tem fim. Esse é o amor de Deus por nós. Esse Deus, Ele te amou e me amou ao ponto de Cristo se entregar por mim e por você. Você consegue medir o tamanho do amor desse Deus? Eu não consigo. E por isso eu caio de joelhos como Paulo. Eu caio de joelhos. Eu louvo a Deus, eu choro diante de Deus. E eu clamo, Senhor, que mais e mais pessoas possam ter a visão do Teu amor, possam contemplar a beleza do Senhor, a majestade do Senhor, que mais e mais pessoas possam, em nome de Jesus, compreender que não são nada sem o Senhor. E que se vivem uma vida sem vontade de estar na presença do Senhor, de estar na comunhão dos santos, é porque elas estão vivendo ainda perdidas, não foram encontradas pelo Senhor. E aí Paulo vem, para completar isso, ele diz, olha, que vocês possam experimentar, verso 19, que vocês possam experimentar esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. É isso que o Paulo está pedindo, para a gente ser cheio do Espírito Santo, para a gente exercitar o amor no nosso relacionamento como igreja e nos fortalecer, para que a gente possa ter os olhos espirituais abertos para contemplar o amor de Deus. Mas não só contemplar o amor, mas experimentar esse amor de Deus. Porque uma coisa é eu chupar uma laranja e falar para você assim, tá doce. Você não vai saber se a laranja está doce, porque você não experimentou ela. Muitas vezes você quer falar de Jesus para alguém, mas às vezes você mesmo não experimentou Jesus. Como é que você pode querer que alguém queira Jesus se você não está querendo? Como é que você queira que a pessoa esteja desesperada por Jesus se você não está desesperado? Como é que você quer que a pessoa esteja na comunhão dos santos se você muitas vezes não está? Muitas vezes você é a única igreja que alguém vai ver, porque talvez essa pessoa nunca tenha entrado numa igreja física, mas ela vê uma igreja, organismo, uma igreja viva, que vive todos os dias ali, ou no trabalho, ou na escola, ou em casa, e essa é a única igreja que essa pessoa vai ver, é a única carta, é a única Bíblia que essa pessoa vai ler, a sua vida. Que ela possa olhar para você e ver a Bíblia em você. Que se você se machucar, que ao invés de sangue, caia palavras do Senhor nos seus machucados. É isso que Paulo está dizendo, que nós possamos experimentar esse amor, ainda que ele seja grande demais, para que a gente possa entender. E aí, então vocês serão preenchidos, ao final do capítulo 19, que lindo. À medida que eu conseguir experimentar o amor de Deus, nós seremos preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Quanto mais de Deus eu experimentar, mais poder do alto eu vou experimentar do Senhor. Quanto mais eu me negar, quanto mais eu buscar, quanto mais eu desejar a Deus, quanto mais eu me comprometer com Deus, quanto mais eu desejar viver o chamado do Senhor para a minha vida, mais eu vou experimentar da vida e do poder de Deus agindo em mim e através de mim. Irmãos, e ele vem no capítulo 20, no verso 20, dizendo: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Irmão, você tem sonhos na sua vida? Quais são os seus sonhos? Quais são os pensamentos que você tem para a vida, para a sua família, para a sua igreja, para os seus estudos? Quais os planos e propósitos que você tem para você?
Eu digo para você com toda a certeza da minha vida, que esses planos e propósitos que você tem, que os sonhos que você tem, são muito, muito, muito pequenos diante dos planos que Deus tem para você, diante dos sonhos que Deus tem para viver através da sua vida. Mas para você viver os planos e os sonhos de Deus, você tem que abrir mão dos seus primeiro. Esse é o X da questão. Nós não abrimos mão dos nossos sonhos, da nossa vontade, dos nossos pensamentos. E queremos ser abençoados pelos planos e os sonhos de Deus. Provérbios diz que no coração o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios diz o quê? Que no coração os sonhos e os planos do ser humano parecem sonhos e planos de vida, mas que no final conduzem à morte. Todo aquele que vive os seus próprios sonhos e planos, sem que busque a direção de Deus, por mais que nós olhemos e aos nossos olhos pareçam caminhos que vão levar para a vida, no final de tudo, vão encontrar a morte. Separação de Deus. Separação eterna. Mas outros, que muitas vezes aos nossos olhos estão passando no estreito, estão num caminho apertado, estão vivendo dificuldades dia após dia, estão sendo perseguidos, estão sendo massacrados, estão sendo enxovalhados, estão chorando. E a gente olha, que fracassado, que perdedor. Mas aos olhos de Deus, eles estão sendo exaltados. Aqueles que são humilhados pelo Senhor, são exaltados pelo Senhor. Do alto céus e da presença de Deus, vem o poder que opera e atua em mim e em você, para nos transformar sua mente, o seu coração, a sua vontade, para matar a sua carne, como nós cantamos aqui. É do trono de Deus, é da presença do Senhor que vem esse poder, na presença do Espírito Santo, para mortificar nossa carne. E à medida que esse poder que ressuscitou a Jesus, esse poder atua em nós, esse poder vai nos capacitar a viver uma vida que renda louvores, honras e glórias a Deus. Por isso Paulo termina o capítulo 3 dizendo: a Ele, a quem? A Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito sejam a glória na igreja. Seja a honra e a glória do Senhor em Cristo Jesus, por todas as gerações, na minha família, na sua família, nas gerações que haverão de vir. Amém. Não, nos meus filhos, nos meus netos, nos bisnetos, nos tataranetos, no tatatatá, e por aí vai embora. De geração em geração, que Deus seja glorificado na minha casa, na sua casa, na igreja dele, de tempos em tempos, até que o tempo seja rompido, até que Jesus volte, até que não haja mais tempo, até que a eternidade seja estabelecida, até que a igreja seja levada de glória em glória, o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Bendito seja o nome do nosso Deus. Por isso eu te convido, irmão e irmã, querido e amado, se você tem vivido uma vida que não tem glorificado a Deus, hoje é a chance que você tem. Hoje é a chance que você tem de clamar ao Senhor: Senhor, toma o meu coração, toma a minha alma, faz em mim o teu querer, faz cumprir-se em mim o teu propósito, para que a minha vida glorifique ao Senhor, que o meu falar, que o meu pensar, que o meu sentir, que o meu agir, tudo glorifique ao Senhor Deus. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu te convido a orar comigo hoje, em favor disso, para a glória do nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, louvado seja o nome do Senhor. Curva a tua cabeça nessa hora. Abre o seu coração e deixa o Senhor tratar com você. Se arrependa
Hoje é o dia, esta é a hora. Se o teu coração tem sido endurecido, é a hora de você clamar ao Senhor. Senhor, quebranta o meu coração, Pai. Quebranta em nome de Jesus. Pai, arranca do meu peito esse coração duro e dá-me um coração de carne, um coração disposto a obedecer ao Senhor em nome de Jesus. Se o meu espírito tem sido um espírito, Senhor, que tem resistido à Tua palavra, em nome de Jesus, dá-me um espírito disposto a obedecê-lo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, para que a nossa oração não seja uma oração de consumismo, uma oração de mercado, mas que seja a oração de uma igreja que clama para ser cheia do Teu Espírito, uma igreja que clama para ser fortalecida no seu interior pela ação do Teu Espírito, uma igreja que olha para o passado e vê o agir do Senhor, olha para o presente e vê a presença do Senhor nos reconciliando, e olha para o futuro e glorifica o Teu nome, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós, com o qual nós fomos selados para a eternidade. Que em nome de Jesus, o Senhor Deus possa clamar, o Senhor possa chamar o seu povo, possa em nome de Jesus constranger o nosso coração pelo Teu amor, a fim de que a nossa mente, tão limitada, tão pequena, tão ínfima, Senhor, possa contemplar a grandeza do Senhor, que nós não conseguimos medir, ó Pai, o Teu amor, a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do Teu amor por nós. Deus Todo-Poderoso, que nós possamos ser cada vez mais cheios da Tua presença, que o amor de Jesus crie raízes no nosso coração, que o fruto do Espírito, ó Pai, ele seja sempre crescente na nossa vida, que a Tua igreja se fortaleça no amor, que compartilhe o amor e que viva o amor, para a glória do Teu nome, Pai querido e santo, que toda a glória seja ao Deus Todo-Poderoso, por seu grandioso poder que atua em cada um de nós, que é capaz de realizar em nossa vida muito mais do que aquilo que nós pedimos, do que pensamos, do que imaginamos, do que sonhamos, porque os planos e os sonhos de Deus são muito maiores do que nós podemos imaginar. Glórias ao Senhor na igreja de Cristo, glórias ao Senhor nas nossas famílias, de geração em geração, por todas as gerações, até que a eternidade se faça presente para cada um de nós. É o amor de Cristo, é a graça, é o amor do grande Deus, é a graça do Cristo maravilhoso que se entregou por nós naquela cruz, e é a compaixão, a consolação, a comunhão, o convencimento do Espírito Santo que habita em nós, de eternidade em eternidade, possa agir em cada coração para a glória do nome de Jesus. Assim nós oramos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome do Cristo amado, e entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, cada um dos dias que haveremos de viver nesta terra, Senhor, até que o Senhor venha, que nós possamos glorificá-lo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos abençoe e que nos leve a viver essa igreja, esse tipo de igreja que Ele espera de nós. Uma igreja que viva os sonhos de Deus, uma igreja que viva no tempo de Deus, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.